Salve! Eu sou Sandro Rodrigues e esse é o Resistência Podcast. Aqui você encontra tudo sobre o Nada Pedala Corre. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast! Estamos aqui para mais um episódio e um dia muito especial para mim, um programa especial, eu parafraseando muitos dos nossos episódios, porque eu trago sempre com vocês pessoas da minha admiração, né? Admiração não só profissional como pessoal. E hoje alguém que eu estava namorando faz tempo aqui, talvez a minha grande inspiração para o triatlon desde sempre, para a Unicamp desde sempre, ele nem sabe há quanto tempo que eu namoro ele, né? É uma grande honra trazer para vocês o meu amigo, um ícone do triatlon, professor doutor Orival Andreas Júnior, diretor da Faculdade de Educação Física da Unicamp e um grande divulgador, fomentando a nossa modalidade em todos os sentidos, tanto quanto inspiração, quanto no meio acadêmico, quanto em relação aos estudos científicos, a livro, tudo. Orival, meu irmão, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo seu tempo, é uma grande honra estar aqui conversando com você. Se apresenta brevemente para a turma aí. Olá, pessoal. Depois desses elogios todos aí, desse acalento todo do Sandro, né? Fico até acanhado, mas é um prazer muito grande estar aqui com todo mundo, estar com vocês, poder conversar um pouquinho sobre triatlon, poder conversar sobre esporte, sobre vida. É aquilo que a gente gosta de fazer, estar sempre conversando com as pessoas, que nas conversas que a gente consegue aprender bastante. Bom, eu sou Orival, né? Sou professor de educação física, vim do esporte, vim da natação de alto rendimento, lá na década de 70, né? Faz um pouquinho de tempo. Vim para o triatlon depois, e hoje estou aqui no meio acadêmico, meio universitário. Hoje sou diretor da Faculdade de Educação Física da Unicamp, com muito orgulho, e tentando cada vez mais aí colaborar com o esporte, colaborar com a nossa atividade, principalmente naquilo que diz respeito à educação física, esporte e saúde. Beleza, Orival, muito obrigado. Na verdade, eu já sei muita coisa sobre você em relação ao triatlon, mas eu quero aproveitar esse programa também, que tem nuances técnicas, né, da nossa modalidade, mas também muita nuance social, né, histórico. Então, assim, eu queria que, até eu já escutei alguns podcasts com você e, assim, sempre cai no assunto triatlon. Especifica um pouco mais para a gente sobre que prova você nadava, de onde você é, como você começou com a natação. Conta um pouquinho, que eu mesmo tenho uma curiosidade muito grande sobre isso. Bom, eu sou de Campinas, né, São Paulo, Brasil. Comecei a nadar muito cedo, né, desde os meus 5 anos de idade. Fui para a natação de competição, nadei no Clube Fonte São Paulo, nadei no Tênis Clube de Campinas, nadei também no Esporte Clube Corinthians, fiz parte da seleção brasileira até em anos de 70 até 79, 80, eu fiz parte aí da natação de alta competição aí do nosso país. Nadava provas longas, nadava prova de 1.500 metros, e indo para a universidade, né, fui estudar educação física, sendo do esporte, acabei indo estudar educação física, fiz vários cursos de especialização em natação, em treinamento, acabei fazendo pós-graduação, mestrado, né, em filosofia da educação, fiz também uma faculdade de pedagogia, trabalhei no meio universitário, por incrível que pareça, com ginástica na PUC, né, depois eu fui para a Unimep, trabalhei com natação, vim para a Unicamp, né, no início da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Estou lá até hoje, né, trabalhando com natação e trabalho também com esse lado administrativo aí da faculdade. Natação é o meu carinho, né, por ter nascido praticamente dentro da água, vivido praticamente dentro da água, e acho que a natação é uma atividade extremamente importante, né? Eu costumo dizer para meus alunos que
saber nadar é uma questão de utilidade pública, né? Muitas crianças morrem afogadas nesse nosso país, né? Principalmente por não saber nadar. E isso é extremamente triste, né? Visto que a natação está aí, uma prática, sabemos que temos dificuldades por causa de piscina, mas é preciso com que o país olhe com mais carinho aí para esse lado da natação, que além da saúde também é uma questão de segurança. Boa, Orival, verdade. Essa relação realmente assustadora de causar morte com a natação infantil. Realmente, e as crianças aprendem tão fácil, né? É importante abrir os olhos para isso. Legal, Orival. E assim, como você conheceu, né? Já que foi no final de 79, eu achava que eu conheci o triatlon cedo, no início da década de 90, né? Nos primeiros anos de 90. Como que o triatlon apareceu na sua vida? Como você ficou conhecendo o triatlon? Fala para a gente. Bom, a minha vida é cheia, né, de desafios, né? E o triatlon apareceu como um desafio. Como eu era atleta, vim da natação, e na época em que a gente praticava esporte, a gente não podia receber pelo esporte, né, por essa prática. Então, a gente trabalhava para poder receber passagem de ônibus, algum tipo de coisa para poder treinar. E então, eu comecei a trabalhar com a natação antes mesmo de entrar na faculdade de educação física, e continuo trabalhando até hoje com isso, né? Então, através de convite de uma atleta, né, para que eu elaborasse os treinamentos dela de natação, né, e ajudasse no treinamento do triatlo, que eu acabei conhecendo essa modalidade, né, indo dar treino. Então, o primeiro treino que eu fui dar de triatlo, eu fui saber o que era isso. Isso aí é lá para meados aí de 80 e alguma coisa, né? 85, por aí, me lembro muito bem, que a gente começou a fazer um trabalho de treinamento com triatlo. E então foi dessa maneira que eu acabei conhecendo a modalidade, me encantei, comecei a praticar e venho praticando até hoje, né? Como você sabe, eu gosto de brincar um pouquinho de triatlo, não de competir triatlo, mas de brincar um pouquinho. Faço provas de longa distância, né? Que é o meu mundo, né? Devido à natação de longa distância, talvez tenha me carregado para o triatlon também de longa distância. Então, eu gosto e faço provas de Ironman, já fiz algumas por aí, e continuo e pretendo ainda continuar fazendo essa atividade. Que bom. Bom que você não estragou o clímax aqui do podcast. A gente vai falar sobre isso, talvez perto da cereja do bolo. Muito bom. Orival, voltando nessa atleta que você conheceu, o triatlon, porque, né, eu sou do tempo, né, e a gente está falando de antes disso, que assim, praticamente o triatleta tinha um técnico para cada subdisciplina ou para cada interdisciplina ou modalidade, um técnico de natação, um técnico para o ciclismo, um técnico para a corrida. E hoje em dia a gente vê que nós vimos brigas homéricas, né, no áudio, de um técnico entrando em conflito com o outro, e a nossa briga também por ver o triatlon como uma modalidade única. E nesse histórico, lá na década de 80, quando você foi treinar essa pessoa, era para ser o técnico da modalidade de natação, ou você já foi com ela para ser o técnico de triatlon mesmo? Não, era técnico de natação. Naquela época, até se você pensar que o triatlon ainda carrega isso, né? Eram treinadores individuais por modalidades individuais, né? Depois passou a ter treinadores, os head coaches, né? Que eram os treinadores que tentavam organizar os três treinadores, né? Os treinadores das três modalidades. Hoje nós já temos aí treinadores específicos de triatlo, né? Mas ainda carregamos esse universo de ter treinadores específicos por modalidades. Eu cheguei a dar treino para atletas profissionais da atualidade aí há pouco tempo, né? Com essa característica ainda. Legal, Orival. E me fala uma coisa, o que a gente prega, né? Você vivenciou muito na pele isso. O grande problema dessa junção de três técnicos era realmente organizar a interconexão das cargas de treino. Esse era o grande desafio
da época? Era o grande desafio, era organizar, não era nem as cargas de treino, né? Naquela época, pouco se falava em carga de treino, né? Se falava em organizar os treinos, né? Ou seja, organizar o horário do atleta para poder fazer com que ele cumprisse os treinos determinados por cada um dos treinadores, né? Até que se chegou a um ponto de se entender o triatlo como uma modalidade esportiva única, né? E aí sim partir para a carga de treino nessa totalidade. Então, carregou-se o lado individuais e modalidades até chegar a essa junção, né? Considerada dentro da modalidade como sendo o ideal. Aí que aparece carga de treino para triatlo, não carga de treino para natação, para corrida ou para o ciclismo, né? E depois juntar tudo isso e tentar fazer uma salada, coisa que não era muito possível, né? Era difícil. Sim, se em um só, né? A gente já tem. A nossa briga é organizar isso. Imagina três cabeças distintas tentando organizar, cada um puxando a sardinha por um lado, né? Você imagina que a hora que sentiram a necessidade, nós tínhamos um treinador de natação, um de ciclismo e um de corrida, e a hora que sentiram a necessidade de colocar um nutricionista, a coisa piorou mais ainda, né? E daí Sim. colocaram o psicólogo, piorou mais ainda. Aí chegou a um ponto que ficou insustentável esse tipo de relação, né? Onde que foi necessário arrumar saídas, né, para que a gente tivesse treinadores mais específicos para a modalidade. É aí que eu entro, né? De certa forma, é aí que eu entro dentro da minha área de estudo, né, de investigação. De criar processos de trabalho para a modalidade de triatlo. Você sabe muito bem disso, que a gente vive, né, aí no meio, sempre cutucando, brigando no bom sentido, né, para que as pessoas entendam o triatlo como uma modalidade única, sendo necessários trabalhos, pesquisas, investigações, né, formação específica de treinadores, de professores para essa modalidade, né, para não ficar nesse seccionismo, se eu posso dizer assim, né, ocorrido dentro da modalidade. Perfeito, Orival, perfeito, muito legal. Agora, evoluindo na sua história e no triatlon também, né? A partir daí, então, desde então, depois que você se apaixonou pelo triatlon, treinando essa atleta, desde então você ininterruptamente levou concomitante a tanto o lado de atleta, mesmo que seja amador, assim, com o lado de treinador. Então, desde então até agora, você foi juntando e remando nas duas frentes, tanto de atleta quanto de treinador? Sim, e ainda como vou me permitir chamar de cientista do triatlo, né? E tudo isso aí faz parte da minha carreira, da minha vida, né? Atualmente. Quer dizer, hoje eu trabalho como treinador ainda tenho aí um trabalho desenvolvido como treinador, ainda tenho alguns atletas aí sob minha tutela, trabalho como cientista do triatlon, né? Faço os estudos, a gente publica aí trabalhos científicos, oriento trabalhos na pós-graduação, na formação de especialistas, de mestres, de doutores, né? Procurando trazer a ciência próximo dessa nossa modalidade. Perfeito, Orival. Assim, tem uma frase que eu tenho do Stélio Dantas, que eu prezo muito, que fala que teoria sem prática é demagogia e prática sem teoria é loteria, né? E uma das coisas que você me inspira muito e me espelho em você é esse lance de fazer ciência, seguir, mas sem negligenciar e viver e beber da água da prática, né? Então, você como cientista e como precursor, porque se hoje nós temos poucos estudos em triatlon, né? Imagine quando você começou a estudar, imagino eu o que tinha, o que não tinha, né? Então, é muito importante, não é, Orival, para você essa parte de escrever, de pesquisar, mas, acima de tudo, ter vivenciado e vivenciar na prática isso, né? Fala um pouquinho dessa junção de teoria e prática. Perfeito. Se você não fazer essa correlação, né? Eu acho que é um caminho de mão dupla, né? A ciência, para mim, só é ciência a partir do momento que ela
transforme a sociedade, né? Senão é um estudo. Sim. Né? E o lado inverso também é verdadeiro. Quer dizer, a ciência realmente ela só vai ser efetivada a partir do momento que ela buscar elementos na prática. Boa. Ou seja, naquilo que precisam. Né? Eu costumo falar sempre, né, quando vêm as pessoas procurar nossas orientações quanto à ciência, né? Mas o que precisa? Né? Não adianta eu fazer um trabalho que eu acredito que seja lindo, maravilhoso, interessante, se isso não vai trazer nada para a prática. Então, é uma via realmente de mão dupla aí nesse processo. Ótimo, ótimo. Então vamos para a prática. Qual foi o primeiro trabalho seu publicado no triatlon, Ival? Quando foi e sobre o que falou? Eu fico até chateado quando fazem essa pergunta, né? Eu não vou lembrar. O triatlo é relativamente novo e a ciência no triatlo também é nova. E nós tivemos o primeiro congresso mundial de triatlon realizado na Espanha e eu orientava, a gente fazia um trabalho na Faculdade de Educação Física com o Wagner, agora o sobrenome dele é meio complicado, né? Não é o Wagner Espadoto, que nós fizemos um trabalho e apresentamos esse trabalho nesse congresso. Nós fomos premiados com o melhor trabalho apresentado no primeiro Congresso Mundial de Triatlon, apresentado na Espanha. Isso é uma honra muito grande, né? Eu carrego isso com muito carinho, falo isso para o Wagner, que foi meu primeiro orientando de triatlon na iniciação científica. Então, a gente tem orgulho disso. Isso aí foi lá para... já faz uns 20 anos aí, sei lá, mais ou menos isso. E qual que era o tema? E se não te chatear mais do que eu não sabia, eu não fazia essa pergunta, por que você ficou chateado? Porque, para mim, só estou vendo coisa boa aí. Não, a gente fica chateado porque parece que a gente está querendo aparecer, sabe aquela coisa? Aí você me conhece bem, sabe que não tenho esse tipo de pretensão alguma, né? Mas era o primeiro, não tinha muitos trabalhos, não interessa, era um trabalho que a gente fez pensando no desenvolvimento do triatlo, naquilo que diz respeito, estudávamos a sequência das atividades, né? Por que tinha aquelas distâncias. Legal. E por que tínhamos aquela sequência e aqueles tipos de provas que estavam surgindo. Que legal, Orival, que legal. E assim, não se sinta chateado, cara, se sinta orgulhoso, porque não é à toa que você é o espelho de tanta gente que eu conheço, cara. Tanta gente te admira. Então, assim, é legal reconhecer sua humildade, que a gente já sabe, mas muda a palavra aí, cara. Acha outro nas próximas. Chateado não, você tem que divulgar mesmo que você é muito importante para o triatlon e para a gente, cara. Obrigado mesmo. Isso preocupa a gente, né? Isso nos dá uma responsabilidade muito grande naquilo que a gente faz, né? Eu faço, você sabe, faço tudo com muito carinho, com muito respeito. A gente entende que é responsável por grande parte dos trabalhos que estão acontecendo na área do triatlo, né? Você faz parte disso, isso é muito bom. Quer dizer, a gente tem conseguido pessoas que têm nos ajudado a divulgar, a propagar aí o esporte e, principalmente, né, a trazer a ciência para o esporte, para a modalidade triatlon, né, e conseguir fazer com que as pessoas, ou os treinadores, ou as pessoas que trabalham com o triatlon tenham maior conhecimento. Né? Eu sei o que é viver, tentar fazer uma modalidade, tentar aplicar treino, tentar ensinar triatlon sem embasamentos, né, técnicos disponíveis na época. Então, hoje a gente já tem aí orgulho de ter um bom rol de publicação, um bom rol de formação de pessoas que trabalham com a modalidade com um pouco mais de consciência e com saber. Sensacional, muito bom, Orival, muito bom e obrigado novamente. Cara, e me fala assim, eu acho que a Unicamp também, como você é precursor, é difusor, é ícone, a Unicamp também acho que é um marco em se tratando do triatlon na universidade.
É isso mesmo, Orival? A Unicamp é a pioneira em ter a disciplina na grade curricular? Procede? É isso que eu estou falando besteira? Não, procede. Nós, enquanto estudioso do triatlo, nós achamos por bem, né, e por necessário colocar uma disciplina no curso de graduação na Faculdade de Educação Física. Nós o fizemos na FEF, Unicamp, né? Colocamos essa disciplina como na grade curricular como disciplina eletiva, ela não é obrigatória, é uma disciplina eletiva, mas fomos a primeira faculdade de educação física no Brasil a ter uma disciplina específica de triatlon na formação de graduação. Tivemos outras faculdades, temos outras faculdades hoje que têm, o que é muito bom, né? Que queria que mais faculdades tivessem isso, mais universidades pudessem reconhecer o triatlo como mais uma modalidade a ser estudada e trabalhada. Então, a Unicamp ela vem aí com esse protagonismo em poder estar difundindo o triatlon tanto na formação acadêmica, né, científica, e também na propagação dos seus diversos projetos de extensão, oferecimento de atividades para a comunidade. Muito legal. Então, assim, a Unicamp é pioneira de ter na grade curricular da faculdade e eu sei também de vários professores que se tornaram mestres e doutores pela Unicamp sob a sua orientação também, usando o triatlon como ferramenta de estudo, e a gente já falou disso. E aí nós caminhamos até para uma pós-graduação, uma especialização em triatlon, que a Unicamp tem também, não é, Orival? Isso também é pioneirismo? Posso dizer que sim, no Brasil. Né? Nós tivemos o primeiro mestre, especificamente em triatlon, né? Com sua temática, seus estudos voltados para o triatlon, o primeiro mestre na FEF Unicamp, né? Em educação física, primeiro doutor também, específico em triatlon. Hoje nós já temos mais do que um, né? Tivemos o Luiz Vieira, do Ceará, que é o primeiro doutor aí no nosso grupo, que trabalha muito bem com o triatlon. Recentemente, tivemos mais um doutor formado na área, que é o Marcelo Monteiro. Então, esse foi um caminho que a gente acreditou e acredita que seja interessante para a modalidade, né? Temos pessoas especialistas, estudiosos especialistas na modalidade de triatlo. Criamos o curso de especialização, né? Já temos aí, agora você vai fazer com que eu esqueça, mas eu, se eu não me engano, nós estamos indo para a 4ª turma, né, de formação de especialistas em triatlo. Poxa, que legal, é isso mesmo. Eu fiz parte da 2ª turma e na 3ª turma eu tive a honra de ser convidado por você para lecionar, para falar um pouquinho sobre corrida no triatlon também. É isso mesmo, Orival. Muito legal. E o que veio engrandecer o nosso trabalho, né? As pessoas, agregar pessoas com conhecimento na área do triatlo, você sabe o quanto é complicado. Nós conseguimos ter um grupo hoje bastante sedimentado, né? Alguns formados, inclusive, pela Unicamp, né? Outros com outras unidades na Unicamp, em outras instituições aí pelo país, que estão trabalhando, estão difundindo o triatlo na formação aí de pessoas para trabalhar com o triatlo com maior sabedoria. Muito legal, Orival, porque a gente fala tanto de triatlon, de trabalho, né? Apesar de a gente se conhecer pouco tempo, que a gente fala pouco da nossa inter-relação pessoal mesmo, o carinho, a amizade nossa, não deu nem tempo por ser recente. Então, assim, uma coisa que eu acho legal você saber, cara, e divulgar até para as pessoas também, que tem 2 pessoas que eu guardo com muito carinho, com um senso de justiça muito grande, né? Quando eu fui eu fui medalha de ouro com a seleção paralímpica em Londres, né? Eu fui preparador físico da seleção de futebol de cegos. E eu não esqueço que eu fui para o Rio de Janeiro sob a indicação, porque o meu mestrado e doutorado foi com deficientes visuais e multideficientes. E eu fui lá para o Rio de Janeiro e tinha eu com mais 5 cariocas concorrendo a essa vaga, né? E assim, o técnico lá não me conhecia, me conheceu no dia lá e depois eu recebi de um mês em casa que eu fui aprovado, mesmo tendo os conterrâneos dele lá, e a gente criou o Ramon,
que foi o técnico da seleção, e eu achei isso, poxa, de um senso ético e de justiça tão legal. Eu falei, não, ficou porque você se destacou. E na Unicamp também, Orival, eu queria falar que, assim, apesar da admiração, você não me conhecia, você dá espaço para quem chega mostrando serviço, com vontade de aprender, para participar do grupo de estudo. Então, eu achei também de um senso de justiça muito legal, sabe? Eu tinha uma visão equivocada, porque meu sonho sempre foi fazer o mestrado e doutorado na educação física e a medicina que me abriu as portas, né? E você quebrou essa visão que eu tinha com um senso de justiça mesmo, chegando primeiro como aluno, então, sabe, galgando passo a passo, depois, pô, você tem mestrado, tem doutorado, pô, você gosta do triatlon, então dá uma aula aqui para eu ver, agora vem aqui com a gente. Muito obrigado, viu, cara? E admiração também por causa disso, né? E eu tenho certeza que não é só comigo. Se você nem me conhecia, então você falou do Ceará, do Bruno, todas as pessoas lá, eu vejo esse senso de quem chega com os olhos brilhando e com vontade, as portas estão sempre abertas, né? Até para o nosso grupo de estudo. É isso, né, Orival, que cresce a cada dia? Não tenha dúvida nenhuma. As pessoas costumam dizer o seguinte: esse agradecimento não é necessário, né? As pessoas, elas conquistam seus espaços, né? Quer dizer, as pessoas que estão comigo, elas estão comigo porque elas conquistaram o seu espaço. Você é um deles. Você conquistou o seu espaço com o seu estudo, sua vontade, seu conhecimento. Quer dizer, você conquistou e que carregue isso com você, né? Quer dizer, eu gosto de ser justo, né? Eu acho que a vida já é um pouco injusta em alguns momentos e a gente precisa é, ter uma certa justiça, se é que a gente pode chamar de justiça, né? Em reconhecer as pessoas com suas conquistas. Se eu puder reconhecer as pessoas com suas conquistas naquilo que me cabe, pode ter certeza que eu vou reconhecer sim, né? Então, dentro desse universo, eu crio grupos, né? A gente tem um grupo de estudo, o grupo GPTRI, que é o grupo de estudo e pesquisa em triatlon, né? É um grupo dos poucos, posso dizer, no país, né, que estuda especificamente triatlon, e desenvolvemos lá, tem um grupo do Brasil todo, pessoas da Bahia, Betão da Bahia, Elinaide de Santa Catarina, do Paraná, tem a Érica lá do Norte. Nós temos gente do Brasil todo, né? Não vou ficar citando nomes, senão eu vou correr o risco de né, não citar alguns, mas pessoas que conquistaram seu espaço. Hoje eu fico orgulhoso de ver pessoas, né, que hoje se destacam na modalidade, que tiveram com a gente lá na FEF desde o início, né? O Gerson Leite é um que teve junto com a gente lá, né, procurando fazer os estudos. Os primeiros estudos do Gerson saiu junto com agentes da FEF, esteve procurando, estudando, o Wagner Espadoto também, o próprio Braz, o Eduardo Braz, né, hoje treinador de seleção brasileira, antes de ir para o SESI, desculpa, antes de ir para o SESI, já fazia alguns estudos com a gente, né, antes mesmo de ser treinador de teatro. Então, isso muito nos honra, que as pessoas vão conquistando seus espaços. Muito legal, Orival. Já que a gente está nessa temática aqui, e enquanto a gente vai caminhando para os momentos finais, para não ficar cansativo, se bem que com você ninguém ia cansar, cara. Tá tão gostoso o papo e tá apitando aqui para mim. Mas vamos que vamos, se precisar a gente abre outro aqui. Tá bom. Já que você falou dessa parte acadêmica, de tudo isso culminou no CARD, né? Que são os cursos em formações em treinadores de triatlon da Unicamp. CARD 1, 2 e 3. Explica aí em 4, 5 minutinhos para a gente um pouquinho de como funciona isso, para quem quiser ver na prática, abrir-se as portas ou seguir o caminho que eu trilhei e tantas outras pessoas que se aproximaram de você e do triatlon, pessoas que querem estudar, que querem o bem do triatlon, e eu comecei por aí. Conta um pouquinho, até porque a gente está bem próximo do CARD 2, é isso? É isso mesmo. Nós criamos aí um processo, né, que a gente chamou de Programa de Formação de Treinadores de Triatlon, né, e dividimos em 3 etapas. Etapa 1, que é o chamado CARD 1, que é onde é o cartão 1, né, o cartão de entrada, que trabalha com iniciação e formação de atletas de triatlon. Depois nós temos o 2, CARD 2, que vamos ter agora em junho mais uma edição,
né, que trabalha com o desenvolvimento de triatletas, e o CARD 3, que é o curso de especialização em triatlon, que forma especialistas em triatlo, né, para trabalhar com a excelência do triatlo. Então, assim que nós criamos o nosso processo de trabalho de formação de treinadores. Ele difere um pouquinho do processo de formação da Confederação Brasileira, porque a Confederação Brasileira ela visa habilitar treinadores para serem treinadores de seleção. E nós trabalhamos na perspectiva de formação de treinadores para trabalhar com todos os níveis do triatlo nacional. Muito legal, muito legal. Então, o próximo é a especialização, né? A pós-graduação, que deve ser online também, já tem data? A especialização está programada para acontecer a partir de agosto, né? Nós temos aí uma certa dificuldade por causa da pandemia, que dependemos de algumas coisas, mas nós temos aqui em breve, já agora em junho, dia 20, agora você me ajuda, dia 26, se eu não me engano, Exato. de junho, 26 de junho, nós temos aí o CARD 2, que é o curso voltado para pessoas que queiram trabalhar com o desenvolvimento de triatletas. Início de treino, como treinar, como mostrar o treino e tal. Inscrições já estão lá disponíveis e abertas é um grupo pequeno, né, inscrições limitadas, aberto lá no site da Faculdade de Educação Física. Legal. E você que está gostando e tem interesse, é importante, né, destacar, Orival, que um card não impede que você faça o outro. Para fazer o card 2, você não precisa necessariamente ter feito um. Lógico que torna-se interessante, até a ordem, nós temos uma ordem didática, pedagógica, mas quem gosta e já conhece, não precisa ter o card 1 para fazer o 2 e assim sucessivamente. Confere? Confere, pode fazer o 1, depois o 3, depois o 2, ou o 2, depois o 1, depois o 3, não tem essa ordem. Né? O importante são conteúdos específicos para trabalhos diferenciados também dentro da área de triatlo. Beleza, então vou estrear com você agora para a gente fechar um ping-pong aqui, beleza? Responder jogo rápido, pode ser, não precisa uma palavra só, mas vai bola, tá bom? Não sei jogar ping-pong, mas vamos lá. Então vamos no table tennis. Ok. Então vamos embora. Orival, qual a modalidade mais difícil para você? Ciclismo. É redundante e a mais fácil? Mais fácil natação. Boa. Né? A corrida vai na onda, então, né? Corrida vai na onda, não tem jeito. O que sobrou? Boa. Prova preferida? Ironman. Legal. Melhor prova e não necessariamente melhor tempo, entendeu? Que te remete a uma boa lembrança. Melhor prova que você já fez? Ironman, meu 7º Ironman, dentre os meus tantos que eu fiz aí, 24, né? Meu Ironman, onde que minha mãe tinha falecido pouco antes, me marcou muito. Tá, a prova mais dura, um Ironman que você não guarda tantas boas recordações assim? Todas têm recordações ruins, todas têm recordações boas, mas sempre o bem aí supera os desagrados ocorridos numa prova normal de longa distância. Muito bom. Sua alimentação, como que é, Rival? Raiz ou Nutella? Não, eu tenho controle de alimentação, vou a nutricionista, faço um controle. Né? Agora, com a pandemia, a gente relaxou um pouquinho, mas a gente tem um controle de alimentação, sim. Né? Mas como de tudo. Gosto do churrasquinho, da cervejinha, que isso faz parte da vida. Afinal de contas, treino bastante para poder comer bastante também. É dos meus, é dos meus, então. Bom, agora até saiu o próximo ping-pong que eu ia fazer com você. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Ó. Você me quebrou, poxa. Nossa, estava aqui na ponta da minha língua, hein? Essa aqui nunca acontece, hein? Já sei. Quantas horas você treina por semana, em média, hoje? Hoje, por semana, estou treinando 25 horas. Planilha ou já foi o tempo? Agora é só diversão? Sempre com planilha. Organização, planejamento, sempre é importante, seja qual o objetivo for. Autotreino ou tem alguém que te ajuda?
Parte autotreino, parte pessoal me ajuda, tem o grupo que me ajuda, treinadores, colegas nossos aí que estão sempre colaborando com o meu processo de treino. Boa. Quando sai o próximo artigo? O próximo artigo sai o ano que vem. Esse ano não deve sair artigo, né? Sai só o ano que vem, agora. Quando sai o próximo livro? Também o ano que vem. O ano que vem nós temos aí programado 3 artigos que já estão em fase final, né? A gente fala que é o ano que vem, mas eles já estão prontos, né? Mas estão em fase final de publicação mesmo, para o ano que vem. E temos aí 2 livros a serem publicados para o ano que vem. Um que é mais uma coletânea de estudos que a gente vai estar produzindo, e um outro especificamente de natação para triatlo. E para fechar, quantas tatuagens? Tatuagem tem bastante, só de tatuagem de Ironman, tem 24 Ironmans que eu participei. Era para fechar essa com chave de ouro, irmão. 24 tatuagens, 24 Ironmans. Acho que foi a pessoa que mais fez no Brasil, você? Eu só não fiz 2000, a primeira etapa, a primeira prova de Florianópolis eu não fiz, a partir de lá eu fiz todas, a não ser 2018, que minha bicicleta ficou no Caminhoneiros. Boa, Orival, sensacional, sou muito grato aqui, chegamos nos minutos finais aqui no nosso podcast, exploramos todas as vertentes da sua vida, do triatlon, da Unicamp, das suas conquistas, e eu queria agradecer do fundo do coração e que você fizesse o seu jabá aí, deixasse o seu meio de contato para quem quiser te procurar alguma coisa, sua mensagem final para os nossos ouvintes, e de coração, todo coração, muito, muito obrigado, minha admiração por você é eterna, e minha gratidão também. Fala aí, meu velho. É isso aí, Sandro. Obrigado, eu que agradeço aí, agradeço todo mundo, né? E quero dizer que o triatlon é uma modalidade super importante, que vai nos ajudar a fazer com que a nossa sociedade tenha mais saúde e nós sejamos um pouquinho mais felizes. Estou aqui sempre à disposição para poder estar conversando, orival@unicamp.br, entre em contato, trabalhamos com triatlo, estudamos triatlos, vivemos o triatlon, somos apaixonados por triatlo. Um grande beijo do velho aqui para todos vocês. Valeu. Obrigado, Orival. Já sou um cara mais feliz de você ter contribuído, e todo mundo que deguste aproveita disso. Tchau, tchau. Até mais, amigo. Até o próximo episódio. Valeu, tamo aí. Tchau, tchau. Tchau.